O verão tem deixado os termômetros há dias acima dos 40 graus Celsius, isso quando não passa dos 50. Qual é a previsão para o calorão dar vamos dizer, um refresco? Já são agora, Eric, 113 milhões de pessoas, cerca de 1/3 da população dos Estados Unidos sob alerta de altas temperaturas. Esses alertas vão da Flórida até a Califórnia, quer dizer, cruzam o país de leste a oeste. Pegando também o norte-americano, o estado de Washington, por exemplo, lá perto do Canadá, tem também previsão para temperaturas próximas dos 40 graus nos próximos dias. A gente está vendo aí o mapa dos Estados Unidos, vocês podem ver que praticamente o país inteiro está tomado, né, por essa parte mais vermelha que representa, né, altas temperaturas. Temperaturas muito altas ou dentro da média, mas muito altas para o verão ou acima da média. Então, quer dizer, haja ar-condicionado, né? A orientação é para as pessoas saírem para a rua o menos possível. Quem não tem acesso a ar-condicionado pode procurar abrigos que vários governos estaduais providenciaram, né, para a população. Então, por exemplo, escolas estão sendo transformadas, né, em abrigos para as pessoas que não têm acesso ao ar-condicionado poderem se refrescar. Qual é a diferença dessa onda de calor para outras ondas de calor que a gente passou aqui? O que está agravando mais a situação é que tem uma forte zona de alta pressão que está parada, está estacionada há dias sobre o sul dos Estados Unidos e, como eu disse, agora está expandindo, né, para outras partes do país. Em geral, essas zonas de pressão elas se dissipam de maneira mais rápida e não é o que está acontecendo dessa vez. Então, o desafio para as pessoas e para as autoridades é que há dias as temperaturas estão altas. Não é que um dia faz 40 e poucos graus e no outro dia dá uma refrescada, né? Não, fica muito calor, né? Em várias partes do país é isso que está acontecendo, especialmente no sul dos Estados Unidos. A situação aqui no Nordeste americano é complicada também porque é uma região que já foi afetada por inundações e chuvas fortes na semana passada. Para vocês terem uma ideia, o Serviço Nacional de Meteorologia prevê recordes de temperaturas altas em pelo menos 45 cidades dos Estados Unidos nesse final de semana. O noroeste do país pode ter temperaturas entre 10 e 20 graus acima do normal para essa época, que já é a época mais quente do ano, né? A gente está aqui, como vocês sabem bem, no verão do hemisfério norte. Não é só nos Estados Unidos que a situação está complicada, o sul da Europa também está sob uma influência de uma zona de alta pressão, que é a mesma zona de alta pressão que eu estava explicando que está atingindo aqui várias partes dos Estados Unidos. Então, vocês podem ver aí no mapa também, o mapa da Europa também praticamente vermelho. Várias regiões da Itália, França, Grécia, Espanha estão enfrentando temperaturas muito altas, com inúmeros relatos de moradores e turistas precisando de assistência médica. Na Grécia, os termômetros atingiram 40 graus ou mais com frequência nos últimos dias, e aí é o mesmo desafio, né, que os americanos enfrentam, temperaturas altas por vários dias consecutivos. Lá na Grécia, voluntários distribuíram garrafas d'água nos lugares turísticos de Atenas. Inclusive, em Atenas, as autoridades tomaram uma decisão em comum, que foi de fechar o acesso à Acrópole ontem e hoje a mesma coisa se repetiu. A Acrópole ficou fechada porque vários turistas ontem desmaiaram, né, ou precisaram de atendimento médico. Lá também, pela primeira vez, os empregados da construção e do setor de entregas foram proibidos de trabalhar nas horas mais quentes do dia. Na Itália, são 16 cidades, incluindo Roma, que estão em alerta vermelho, o que significa que mesmo as pessoas saudáveis podem estar em risco, né, com esse calor. A gente costuma pensar, né, Eric, que o frio mata mais pessoas do que o calor. Nos Estados Unidos ou na Europa, né, lugares onde neva, onde as temperaturas ficam negativas. Mas dados do CDC, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, mostra que 700 pessoas por ano, em média, morrem por conta do calor só nos Estados Unidos. Quer dizer, é um número muito alto e, como a gente vê, o calor está ficando, aparentemente, né, cada vez pior. A boca do dragão está aberta por aí e tem um agravante ainda com relação ao calorão que faz aqui geralmente mais para o fim do ano e início, na época do verão, é que aí no hemisfério norte a grande maioria dos locais são de clima seco, o que deixa tudo ainda pior.
Aqui, pelo menos, a gente tem uma umidade, a gente sabe que está suando, sabe que está desidratando. No clima seco é um perigo, porque você não percebe que você está desidratando, quando vê, já desmaiou, já acabou caindo, sem saber por quê. Quando você vê, é porque estava desidratado mesmo. Candice, então, obrigado. Fique refrigerada aí e beba água, por favor, que a gente quer você de volta daqui a pouco. Até já. E a ONU, do outro lado do mundo, confirmou que a Antártica registrou o menor volume de gelo da história para essa época do ano. As medições foram feitas em junho. Vamos ver aqui no telão, porque esse mapa mostra como que deveria ser a calota que fica congelada em volta da Antártica. Essa é a média desde os anos 80. Aí agora, é assim que a Antártica está, ó, derretendo, com muito menos gelo, um volume que ficou 17% abaixo daquela média que a gente estava vendo. Isso representa 2.600.000 quilômetros quadrados a menos de gelo. Esse número equivale a quase 10 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Está ali, ó, 10 estados de São Paulo no telão. De acordo com a ONU, o mês passado registrou um recorde de calor num mês de junho, lembrando que a Antártica, a exemplo de todos nós aqui no Hemisfério Sul, está no inverno.